Oi, meus amores, amores da minha vida, tudo bem? Eu sou a Moni Mel e hoje nós vamos falar sobre como superar as dificuldades da vida e se tornar uma pessoa vencedora. E aproveita que você está aqui, inscreva-se no canal, deixa seu like, clica no sininho para você receber as notificações a cada vídeo novo. E agora, solta a vinheta! Então, meus amores, todos nós passamos por dificuldade. Quem nunca passou por uma dificuldade na vida, né? Só que às vezes as pessoas, quando estão passando por dificuldades, as dificuldades às vezes são tão difíceis que elas acabam paralisando a gente, né? A gente acaba ficando desanimado, sem conseguir sem saber como prosseguir, sem saber como fazer para continuar, né? Porque a dificuldade, afinal de contas, se a gente não souber lidar com elas, ela se torna um fardo, ela se torna um peso. E esse peso tende a paralisar a gente por algumas vezes, né? Então, como fazer para que essas dificuldades, elas não venham a se tornar esse peso e não paralisem a gente? Então, em primeiro lugar, a gente tem que ser persistente. Como assim, Monimel? Sim, tem que ser persistente, ou seja, a dificuldade veio, a gente tem que continuar apesar dela, a gente tem que se tornar uma pessoa que continua, vai, apesar das dificuldades, que a gente vai insistir, a gente vai continuar e insistir em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, cada vez que você vivencia um problema e você consegue continuar apesar daquele problema e acaba superando aquele problema, isso vai fazendo com que a gente se torne uma pessoa mais resiliente, ou seja, uma pessoa mais resistente e uma pessoa mais perseverante. Então, em momentos de dificuldades, quando surgem problemas aleatórios, a gente tem que colocar a cabeça da gente no lugar, respirar fundo, parar para ver quais são as possíveis soluções para aqueles problemas e começar a agir em direção a solucionar esses problemas. Se a primeira solução que a gente procurou não deu certo, a gente tem que ter a segunda e a terceira, ou seja, a gente tem que ter estratégias para a gente superar aquele problema, aquele desafio e a gente conseguir vencê-lo e continuar seguindo em frente. Então, cada vez que a gente tem um problema, a gente tem que prestar atenção, verificar quais são as possíveis soluções e colocar isso em prática. E toda vez que a gente supera um problema, vem aquela sensação de, ai, que bom que eu consegui, né? Vem aquele alívio. Então, toda vez que a gente consegue este alívio, a gente sabe que a gente tem condições de superar um problema. Então, se a gente já superou um problema, o próximo que vier a gente vai superar também. Acontecem que pode ser problemas diferentes, problemas mais difíceis, mas a gente vai aprendendo, né? Na escala de dificuldade dos problemas, se a gente já passou por um problema de grau 5, de uma dificuldade 5, quando vier um de dificuldade 3, a gente, isso é fichinha. Agora, difícil a gente superar aqueles problemas de grau 10, né, que são problemas mais difíceis, mas a gente consegue. E a cada vez que a gente vai subindo nessa escala, a gente vai se tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resistente, uma pessoa mais resiliente. Aquela pessoa que enfrenta os problemas e que, apesar dos problemas, a gente continua seguindo em frente. Uma outra coisa que a gente tem que aprender com esses problemas é realmente fazer com que eles sirvam de verdadeiros aprendizados na nossa vida. Como assim, Monimel? Um problema vai se tornar um aprendizado? Sim, porque toda vez que a gente passa por qualquer situação, ao invés da gente ficar, por pior que seja, ao invés da gente ficar olhando só para o lado negativo daquele problema, daquela situação que a gente vivenciou, a gente tem que começar a olhar de forma mais positiva, ou seja, a gente tem que começar a adaptar a nossa mente diante dos problemas para que a nossa mente seja uma mente mais positiva. Por que, Monimel? Porque quando a gente se torna uma pessoa mais positiva, o nosso grau de perseverança, ele aumenta.
Então, se a gente fica muito na negatividade, a gente tende a baixar a nossa energia, a gente tende a deixar os problemas serem maiores do que a gente. Então, quando a gente começa a falar assim, não, eu vou superar esse problema, independente de qual problema seja, você começa a se colocar maior do que aquele problema. Então, independente do tamanho do problema que você esteja vivenciando, você tem que entender que se você se colocar de uma forma mais positiva, mais elaborada, você consegue sim superar aquele problema e aquele problema vai servir de aprendizado para a sua vida. E toda vez que nós temos um aprendizado na nossa vida, isso vai adiantar para os próximos. E também para ajudar outras pessoas, porque uma das outras formas que a gente tem de lidar com os problemas é a gente aprender a ter uma rede de apoio. Como assim, Monimel, ter uma rede de apoio? Bom, diante dos problemas, às vezes é mais difícil a gente superar sozinho. Então, a gente pode sim aprender a superar os nossos problemas de forma sozinho, mas de um modo geral, se a gente tiver outras pessoas com as quais a gente pode contar, isso facilita. Não é você depositar os seus problemas, a solução dos seus problemas em outra pessoa, nas outras pessoas, mas é você criar uma rede de apoio para você saber quais são as pessoas certas com as quais você vai poder contar aquilo que você está passando, porque não é para qualquer pessoa que você vai poder falar sobre os seus problemas. Então, essa rede de apoio, ela é importante, porque a gente tem que selecionar as pessoas que vão estar conosco. Cada vez que a gente seleciona essas pessoas, a gente sabe que são pessoas que a gente realmente pode contar. Então, diante de um problema, aquele aprendizado que você teve com o problema anterior, você pode inclusive ensinar para a sua rede de apoio para que quando você estiver passando por situações ou essas pessoas estejam passando por algum problema semelhante ao que você passou, você possa inclusive ensiná-las para que elas venham também a superar aquele estágio na vida delas. Então, a nossa rede de apoio, ela é extremamente importante. E lembre-se, extremamente importante é você saber quais são as pessoas que você vai colocar na sua rede de apoio. Porque não é para qualquer pessoa que você pode contar os seus problemas. Os seus problemas, eles vão servir de aprendizado e crescimento para a sua vida. Então, as pessoas que vão estar na sua rede de apoio têm que ser aquelas pessoas que realmente querem e compartilham o seu crescimento. Porque se você colocar na sua rede de apoio pessoas que estão torcendo de forma negativa pela sua vitória, então isso vai se tornar mais um problema, né? Então a rede de apoio ela vai acabar sendo um problema para você. Então, para que isso não aconteça, você tem que começar a ter essa sabedoria de selecionar as pessoas com as quais você vai dividir os problemas que você está vivenciando. E um outro ponto também, diante dos problemas, é você sempre lembrar que, independente do tamanho daquela pedra que se colocou na sua frente, você vai ter sim estratégias para superar aquele obstáculo. Porque os obstáculos, eles tendem a nos paralisar. Todo obstáculo tende a criar dificuldades cada vez maiores e a gente tende a ficar cansado diante das situações e não quer continuar vivenciando aquilo. Fala, poxa, Monimel, eu tô tão cansada de estar vivendo problemas. Sim, eu sei. Os problemas, de fato, eles vão exaurindo as nossas forças. Quanto mais problemas a gente passa na vida, a tendência é deixar a gente mais abatido. A tendência, de fato, é deixar a gente mais cansado. E isso é normal, porque a gente fica fadigado, né? A nossa energia, a gente está depositando energia para ir para frente, para vencer, para conquistar, para superar problemas, para conseguir um trabalho melhor, para vencer na vida. E de repente vem situações que desanimam a gente. E diante desse desânimo, desses problemas que se colocam, às vezes é problema no trabalho, problema em casa, problema no casamento, problema com amigos. Então, independente dos problemas que venham a surgir, a gente tem sim que parar e pensar, poxa, eu vou superar isso.
Eu tô cansada, eu sei que o problema cansa, eu sei que é difícil e às vezes parece que a gente está sozinho para carregar aqueles problemas. Às vezes parece que a gente está sozinho para resolver tudo e a gente sente como se estivesse carregando o mundo nas costas. Você já parou numa situação dessa em que você está tão sobrecarregado? É o trabalho, é a família, são os amigos, são os filhos, são os pais, tanta gente, tanta coisa, tanta responsabilidade nas suas costas que você sente como se estivesse carregando o mundo nas costas? Pois é, isso pesa. Eu sei que isso pesa, é difícil. E principalmente quando a gente quer dar conta de tudo, a gente tende a abraçar o mundo com as mãos e tomar todas as responsabilidades pra gente. E a gente acaba realmente se sobrecarregando. Só que quando a gente se sobrecarrega, a gente está causando um problema, um outro problema pra gente. Porque essa sobrecarga na nossa vida, se a gente não souber aliviar esse peso, aliviar esse fardo, essa sobrecarga, ela pode sim gerar problemas no nosso físico, inclusive, na nossa saúde. Então, além do problema que a gente tem para resolver, a gente acaba gerando um problema físico, um problema na saúde. Então, por isso é tão importante a gente aprender a lidar com as dificuldades da vida. Porque na vida nós teremos sim aflições, nós teremos sim dificuldades, mas tem de bom ânimo. Não é assim que Jesus falava? Que ele venceu o mundo, então tem de bom ânimo. Porque se a gente deixar esse peso todo nos abater, a gente não consegue levantar, fica mais difícil para a gente levantar e continuar prosseguindo. Então, o nosso caminhar, o nosso viver, a vida, ela tem que estar permeada de coisas que são alegres para a gente tem que polvilhar a nossa vida de coisas que nos trazem alegria, de coisas que nos trazem paz, de coisas que nos trazem benefícios, porque senão fica complicado demais. Manimel, mas eu não tenho paz, a minha vida é um sufoco, eu já estou atolada em problemas, eu não consigo. Então, calma. Primeiro ponto, vamos respirar, começar a identificar o problema em si, quais são os passos que a gente pode, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para superar esse problema, se existem pessoas com as quais a gente pode verdadeiramente contar para que a gente tenha essas pessoas como uma rede de apoio para a gente somar, né, para a gente ter essas pessoas como auxiliadoras para nos ajudar a sair de determinadas situações e a gente também procurar dar pausas na nossa vida. É necessário que a nossa vida tenha pausas. Essas pausas na nossa vida, elas são extremamente importantes. Você precisa pausar para você tomar um café, para você respirar, para você assistir uma TV que seja. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as mãos e resolver todos os problemas de todas as pessoas do mundo inteiro. Já é difícil a gente lidar com os próprios problemas, a gente resolver os próprios problemas. Então a gente precisa ter a consciência de que sim, a gente deve ajudar as pessoas. Inclusive, nessa nossa rede de apoio, é uma forma que a gente tem de aprender, de transformar esses problemas em aprendizado, para a gente levar esse aprendizado não só para a nossa vida, para a gente aprender a resolver os próximos problemas, como para a gente ensinar as outras pessoas como resolver. Então, os problemas, eles não são um bicho de 7 cabeças, como a gente costuma falar, né? A gente não precisa transformar todos os problemas num bicho de 7 cabeças. A gente pode sim enxergar, e mesmo que ele seja um bicho de 7 cabeças, a gente tem que pensar que aquele bichinho de 7 cabeças, aquele monstrengo de 7 cabeças é seu. Então, se o bicho é nosso, se aquela criatura é nossa, se é um bichinho de estimação é nosso, ele tem que nos respeitar. Então você fala, opa, peraí, bichinho de estimação de 7 cabeças, você é um problemão, mas quem manda nessa situação sou eu. Você tem que estar ciente de que os problemas, por pior que eles sejam, por mais feios que eles se coloquem diante de você, você é melhor do que esses problemas. É você quem manda. Abaixo de Deus na nossa vida, quem manda é a gente. A gente é que está aqui para a gente solucionar.
Então, você transforma esses problemas. Cada vez que você tiver um problema, pensa o seguinte: o que é o problema? O problema é só uma coisa que aparece para ser resolvida. Então, vamos resolver. Monimel, mas você está falando de uma forma que parece ser tão simples. Não é tão difícil quanto parece. A gente é que faz os problemas se tornarem mais difíceis de serem resolvidos do que realmente são. A gente torna o problema mais difícil reclamando, tendo a mente negativa, sendo pessimista, procrastinando. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinação é quando a gente tem algo para resolver e a gente não resolve naquele momento. A gente fala, deixa, isso amanhã eu resolvo. E é sempre, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu vejo isso. Só que cada vez que a gente deixa para o amanhã, aquele problema tende a se agravar. Como no caso, algo que você tem que pagar, alguma conta. Então, se a gente deixa sempre para amanhã, aquilo vai aumentando, os juros vão aumentando. E na vida, os juros aumentam, independente do tipo de problema que seja. Se seja um problema emocional e você não trata aquilo de forma adequada, aquilo vai virar uma bola de neve, ou seja, são os juros do problema. Então, o problema tende a ficar maior, mas por maior que ele seja, a gente tem que resolver. Então, e para resolver, a gente precisa se erguer, levantar a cabeça, saber que a gente pode sim resolver aquele problema. E lembre-se, as pedras que se colocam no nosso caminho, existe uma metáfora que é a seguinte: a gente tem uma pedra diante do nosso caminho. Então, o que fazer com essas pedras? A gente pode construir uma escada para a gente ultrapassar aquele outro problema, aquele outro obstáculo. Então, a gente pega essas pedras do caminho e a gente constrói um outro caminho. A gente passa por cima delas. E se é algo muito grande, quem sabe se a gente aprende a contornar este problema, né? Tem um desenho, uma imagem de uma pedra muito grande diante de uma florzinha. E essa florzinha ela é tão pequenininha, ou seja, a gente, como essa florzinha, se sentindo tão pequeno diante de uma pedra, como que a gente vai fazer para superar aquela pedra? Mas essa florzinha, ela foi criando tanta raiz, essa raiz foi crescendo e ela foi se tornando mais alta, ela conseguiu, com a raiz que ela cresceu, que ela desenvolveu, segurar toda aquela pedra, passar por cima daquela pedra, envolver aquela pedra com as raízes dela e seguir em frente. E é assim que a gente vê, quantas vezes a gente vê flores brotando no meio da pedra, no meio do asfalto. Imagina, para uma flor, aquela pedra é um problema muito grande. E assim a gente tem que enxergar a nossa vida. Que por mais que a gente tenha um problema muito grande, por mais que seja uma pedra muito difícil de ser ultrapassada, de ser quebrada, a gente consegue superar. A gente consegue sim passar adiante e a gente transformar todo o aprendizado, toda dificuldade em aprendizado. Já viu aquela expressão fazer do limão a limonada? Eu acho que essa você conhece, né? Então, a gente precisa aprender a fazer do limão a limonada, ou seja, uma coisa azeda, uma coisa que, meu Deus, né, não é muito palatável. Transformar aquilo em algo gostoso, em algo, poxa, transforme seu limão numa limonada. Né? A gente precisa disso. E é difícil o problema de ser superado, às vezes sozinho é mais difícil. Então, por isso é importante a gente ter a mente positiva e a gente ter uma rede de apoio. Comece a verificar essas pessoas que estão na sua rede de apoio. Comece a realmente saber quais são as pessoas que você pode contar. E lembre-se que você é capaz, porque nenhum fardo, nenhum peso, nenhuma cruz é dada que a gente não possa, maior que a nossa capacidade. Nenhum peso é nos dado maior do que aquilo que a gente pode superar. Então Deus não vai dar uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar. Então a gente só precisa aprender a carregar. Mas lembre-se que até Jesus precisou, ele caiu, quando ele cai, ele tem alguém que vai lá e ajuda ele a levantar aquela cruz. Então não se coloque contra as pessoas que às vezes querem te ajudar. Só precisa prestar atenção se realmente é uma pessoa que quer te ajudar de verdade. Isso é preciso que você tenha sabedoria para realmente aceitar a ajuda da pessoa certa. Mas não recuse a ajuda, não ache que você é um super-herói, uma super-heroína. Porque quando a gente quer cuidar de todos os problemas de todo mundo, a gente acha que a gente é autossuficiente.
E a gente, sendo autossuficiente, a gente acha que não precisa de ninguém. Só que vai ter momento na nossa vida que a gente vai sim precisar de ajuda. E às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. Então, esteja com seus ouvidos atentos, os seus olhos atentos, exerça, coloque em prática, peça como a Deus como exercer a tua sabedoria. Coloque em prática essa sabedoria para que você saiba ouvir no momento certo aquilo que você precisa ouvir para você receber, para você ter a solução daquele problema. Às vezes a gente precisa de uma pequena palavra e essa pequena palavra ela pode vir de lugares onde a gente menos espera. Uma outra questão a respeito dos problemas, né? Se a gente está vivo, a gente vai ter problemas. Mas como superar esses problemas, né? Como ser próspero apesar dos problemas? Então a gente tem uma maneira de ser próspero apesar dos problemas. E aproveita que você está aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e a gente aprende sim a superar os problemas e a ser uma pessoa próspera apesar de problemas. Né? Como assim, Monimel? A gente aprende? Sim, a gente aprende. Porque a prosperidade, ela vai estar sempre sendo, é como se você estivesse debaixo de uma tempestade. E você tem um guarda-chuva para te segurar, você tá ali, você tá seguindo em frente apesar da chuva, você consegue seguir apesar da chuva. Monimel, eu não tenho esse guarda-chuva, são metáforas. Não tenho esse guarda-chuva. Se você tiver que ir na chuva, faça daquilo a melhor maneira possível. Se a gente só reclama, quanto mais a gente reclama, mais situações a vida vai trazer para a gente reclamar. Então, para a gente alcançar essa prosperidade, em primeiro lugar, a gente tem que manter a nossa mente positiva. Porque sem a gente colocar a nossa mente de uma forma mais positiva, vai ficar mais enfadado conseguir superar os problemas. Ou seja, vai ficar mais pesado você superar os problemas. Então, a gente precisa sim manter a nossa mente positiva. Não existem pessoas que se tornam prósperas sendo negativas. Todas as pessoas que prosperam, elas são pessoas que elas são resilientes. Todas as pessoas que superam os problemas são pessoas que são perseverantes. Todas as pessoas que superam aqueles problemas e alcançam seus objetivos são pessoas que não desistiram no meio do caminho. Então você também não vai desistir no meio do caminho. Você vai arrumar uma forma, vai dar um jeito de levantar a sua cabeça, de continuar sendo positivo e superar os seus problemas. Não é fácil, mas é possível. É possível. E quando você aprende a superar os seus problemas, daqui a pouco, quem vai estar estendendo a mão para ajudar outras pessoas a se levantarem vai ser você. Porque você vai ter experiência suficiente para ensinar até as outras pessoas como é que faz para superar aqueles problemas. Então não pare diante dos obstáculos, prossiga, continue seguindo em frente. E diante dos obstáculos, a gente tem que exercer a nossa criatividade. São nesses momentos de dificuldade que a gente exerce a nossa criatividade para a gente saber como que a gente vai solucionar aquilo. Então, é através dessa criatividade que a gente vai saber como que a gente vai encontrar soluções, né? Começar a encontrar estratégias. Então, é necessário que a gente use a nossa criatividade. E para a gente usar a nossa criatividade, a gente tem sim que estar de uma forma mais positiva. Porque quando a gente está mais depressivo, mais triste, mais desanimado, mais negativo, a nossa criatividade ela fica em baixa. E para a gente superar os problemas, a gente precisa sim ter a nossa criatividade mais elevada. Porque para superar os problemas, a gente exerce até a nossa criatividade. Então, uma das coisas que os problemas nos permitem é que a gente tenha um autoconhecimento. Então, se você está vivenciando um problema e está sendo muito difícil, saiba que um dos aprendizados que você vai tirar deste problema é você se conhecer mais. Como assim, Monimel? Desse problema eu vou aprender a me conhecer mais? Sim, você vai aprender a se conhecer mais, porque você vai identificar quais são os seus pontos fracos, aonde você tem mais dificuldade e quais são os seus pontos fortes, aquilo que você consegue, naquilo que você consegue realmente se agarrar para ser mais positivo. Então, os nossos pontos fortes são aqueles que a gente vai
entender que a gente tem aqueles pontos fortes e aquele ponto forte vai ser o que vai nos ajudar a manter a nossa positividade. E a gente sabendo quais são os nossos pontos fracos, a gente vai também saber como que a gente deve superar. Então, meus amores, saibam que independente dos problemas que você esteja passando, você tem sim que se manter positivo, erguer a sua cabeça e continuar em frente. Eu vou deixar uma palavra para vocês que está em Filipenses 4,13, que diz o seguinte: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, se você está sem forças, pensa em que você tem um Deus que você pode contar. Procure forças nesse Deus para que você realmente supere, para que você se fortaleça. E você vai sim ser uma fortaleza, fortalecer suas emoções, fortalecer seus sentimentos para conquistar e alcançar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque você merece ser feliz e porque você nasceu para brilhar.